gente às vezes não tem muita noção da importância que tem alguns órgãos do nosso corpo, né? Você sabia, por exemplo, que hoje é o Dia Mundial da Coluna? É Dia Mundial da Coluna. E só quem sofre desse tal de coluna, né, é que sabe a importância de tratá-la bem. Nós vamos, neste dia, nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Dá pra você fechar aqui pra mim, mano? Dá? Isso. Mostra esse trem feio aqui, né? Está dentro da gente, mano, velho? Pega de cima e embaixo aqui, assim. Isso. Né? Isso é uma coluna, né? Que vai, ele mostrou lá embaixo, volta lá embaixo, né? Volta aqui assim, ó. Na bacia aqui, né? Se é que chama isso. É, somos todos assim, revestidos de carne. E a maioria de nós revestido de gordura mesmo. Né? Falta músculo, essa é que é a grande verdade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Problema de coluna, é o que mais se ouve falar por aí. Nós temos o nosso Sara Kubitschek aqui, que conta a grande realidade brasileira de problemas de coluna, principalmente. Agora existe uma técnica, eu estou chamando de técnica, mas acredito que seja outro nome, é que pode levar a um lugar melhor. Pode nos deixar um pouquinho mais inteiros. Chama-se quiropraxia. Pouco divulgado ainda. Ela nasceu há coisa de menos de 2 séculos nos Estados Unidos. 1 século e pouquinho. Lá mais divulgado, aqui no Brasil nem tanto. Tanto é que nós temos 2 faculdades, se não me engano, fazendo formação em quiropraxia. Iniciou-se na Faculdade de São Paulo. A nossa convidada de hoje já pode mostrar, a Janice Cavalcante, é bacharel em quiropraxia, faz parte da 2ª turma de quiropraxia lá da Universidade Anhembi, Morumbi, isso, de São Paulo. Graduou-se em 2005. Isso, né? 2005. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Muito obrigada. De onde é que você descobriu essa história de quiropraxia? Na verdade, eu comecei a pesquisar eu já sabia o que eu queria fazer, que era tratamento da coluna. Então, eu achei que pudesse ser uma especialização, algo dentro da medicina, até que no ano que eu prestei o vestibular, foi onde iniciou a primeira turma de quiropraxia em São Paulo, na Anhembi Morumbi, e eu já tinha perdido o vestibular. Então, fui, me aprofundei, quis saber a fundo qual era a grade curricular. Então, eu descobri que era uma profissão. Eu não ia precisar fazer uma faculdade de medicina, e sim, poderia já ingressar numa faculdade em quiropraxia, que trata a base médica e o tratamento específico para a coluna. Um pouquinho que eu li e consegui achar, mostra, por exemplo, que os pioneiros do Brasil nesta área tinham um médico, se não me engano, e que foi para os Estados Unidos para estudar quiropraxia. Uhum. Né? E foi voltando que talvez tenha sido, acho que um dos que colocou a faculdade funcionando em São Paulo ou Porto Alegre. Isso, foram médicos que chegaram ao topo de sua carreira, viram que precisava estudar mais, até que eles souberam dessa formação em quiropraxia, foram para os Estados Unidos, iniciaram todo o estudo, são também 6 anos nos Estados Unidos, e aí eles trouxeram esse curso, foram convidados pelas universidades para que implantassem o curso no Brasil. Vou fazer uma pergunta logo, eu podia deixar ela para o final, né? Mas você está tão bem e tão dominante aqui que eu acho que posso fazer logo de cara. E os médicos aceitam a quiropraxia? Sim, temos médicos que quando conhecem, eles recomendam. Quando eles têm o conhecimento, quando são pacientes, normalmente, e quando vê o resultado em seus pacientes. Os médicos que se tratam de saúde, eles recomendam. Tem muito médico que não tem esse conhecimento. Então, a maioria não conhece a formação do quiropraxista. Até mesmo porque toda profissão inicia de uma forma errada. Não foi o caso da quiropraxia, mas existem técnicas parecidas que as pessoas chamam de quiropraxia. Quiropraxia é o nome da profissão. Né? O quiropraxista é quem fez a faculdade em quiropraxia. Né? Quando o médico ele tem o conhecimento dessa formação, eles apoiam. Inclusive, nos Estados Unidos, o americano ele é acobertado pelo seguro. Se ele sofre um acidente de carro, o seguro paga.
no Brasil, por ser muito nova, ainda não está dentro Quem dos tem o seguros. seu plano de saúde, por exemplo, não deve cobrir, então, uma consulta contigo e um acompanhamento. A realidade hoje é que os planos internacionais cobrem. Então, eu recebo pacientes no consultório que têm plano médico, seguro de saúde, Certo. que é internacional, então eles são Lá reembolsados. de fora já estão, né, trazendo essa cultura, então, do Isso. atendimento. Sim. Vou tentar explicar um pouquinho. Eu separei um videozinho, até porque você me mandou 2 vídeos e nós vamos mostrar aqui e falar um pouquinho. Mas o que eu achei interessante é que nesse vídeo tem um garoto, parece-me de 17 anos de idade, né? E você atende uma mulher num deles, no seu, e aí a mulher está com uma blusa e tal. Mas Certo. o garoto tirou a camisa e fica mais fácil para a gente ver o que é que pode acontecer com uma coluna de um garotão como aquele, né? 17 aninhos, já está todo estrupiado, como diz lá na minha terra. Coloca esse vídeo para mim aí, Edson. No peito, nas costas, dificuldade para respirar, insônia. Esses são alguns dos sinais que uma coluna desalinhada apresenta. O estudante Matheus Lobo há anos vem sofrendo de escoliose, um desvio na coluna vertebral de 44 graus. Nesse estágio da doença, já é considerado a cirurgia. Já estava quase para fazer cirurgia, entendeu? O médico disse que o meu caso era cirúrgico e não tinha mais o que fazer. E aí, graças a Deus, nós encontramos eu encontrei, né, essa alternativa. Procedimento avançado para um rapaz de apenas 17 anos. A escoliose do Matheus tem um motivo claro. A perna direita dele é um pouco menor que a esquerda. Por isso, ele acabou compensando durante o crescimento o peso do corpo para um lado só. Por isso, o quiropraxista Juliano Fabiano resolveu apostar na profissão e tentar amenizar as dores e corrigir o desvio de coluna por meio de tratamento. Deve ser um dos médicos que se formou com a sua turma lá, né? Eu achei interessantíssimo, né? Como é que pode, menina? Você viu, apareceu pouquinho, mas dava para ver. É assim, O desvio. o desvio, né? Porque nós temos no meio ali, né? Faz isso e aí tá todo torto, menino. É como se você pegasse aqui e fizesse um S. Isso. Isso é uma descompensação que a gente tem do quadril, né? E o corpo ele vai entrando em compensação, né? Ele adapta ao que a base dele dá o suporte. E no caso específico, por exemplo, diz que esse garoto teria uma perna um pouquinho mais curta que a outra. Isso. Isso a gente diagnostica pelo posicionamento do quadril, né? Existem 2 formas da gente ter uma perna mais curta Aqui que a embaixo outra. ficaria um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Abre aí, maninho, deixa aberto esse negócio aí, ó. Quando a gente pode tem deixar aí, ó. um quadril Né? assim, desviado, Ah. né? Uma perna, essa perna vai estar maior do que a outra. Então, Certo. conforme ele caminha, toda a coluna ela vai entrar em adaptação. Então, ele vai estruturar em cima do quê? De uma base torta. Então, o que o quiropraxista ele faz? Ele recupera o movimento da coluna para que você realinhe. E a perna volta para o lugar? Isso. Porque temos 2 formas de saber se a coluna ela tem uma perna maior do que a outra. Ah. Anatômica, quando o osso cresceu mais do que o outro, ou biomecânico. Imagina quando ele criança, ele tomou os primeiros tombos e a coluna ficou desalinhada. Daí, Dizem que até no nascimento poderia acontecer alguma coisa nesse sentido, sim, né? inclusive no nascimento. É muito comum a gente ter problemas já de nascença. Quando nasceu, existe um trauma muito grande no parto, de torção do bebê, e o desconhecimento faz com que o paciente ele cresça com desvio. Então o corpo dele vai se adaptar. Aquela saída, vamos dizer, num parto normal, a criança passa primeiro a cabeça, não é isso? Isso. E aí o médico, pelo menos que eu consegui ver, né? Uhum. Eu não consigo ver muito não, mas aí ele mexe para sair um bracinho, quer dizer, já Isso. dá uma virada. Aham. Isso, ele Para torce. depois torce para o outro bracinho sair. Correto. Nessa brincadeira já pode dar um deslocamento? Sim, sim. O bebê ele é muito frágil, né? E hoje tem a velocidade, vamos crescer logo, né? Vamos nascer logo, porque o médico tem outros compromissos. Então, nasceu por isso que faz a cesárea, né? Então, Mas na também- cesárea também não correria risco, tem, não? Tem, sim, é o mesmo risco. Que falta de treinamento de quem vai receber
o bebê. Né? Então começa daí. Depois vai vir os primeiros passos, depois escola, com material pesado, a mochila, trabalho, que vai ficar muito tempo numa mesma posição, e aí a gente vai crescendo. O que é comum, as pessoas falam assim, mas eu sou muito novo, doutora, eu já estou com essa dor. Eu falo assim, mas por que você chegou aqui? Porque ele foi atrás da informação. Quando a gente percebe isso, por exemplo, meu genro era muito alto, é muito alto, né? E sempre teve problema de coluna, certo? E a filha dele puxou para o pai, como diz o outro. Está com 15 anos, maior do que a gente, tudo lá em casa. E ainda não cresceu tudo que manda o figurino. Certo. E ela já sente alguma coisa. Seria a hora certa para começar buscar um tipo de tratamento? Isso é uma prevenção. Ou ver uma prevenção? Existe Isso, prevenção para isso? Existe prevenção. A quiropraxia, ela faz tanto a prevenção como a manutenção e o diagnóstico. Normalmente as pessoas adultas, os homens, um exemplo muito comum, de carregar carteira de dinheiro no bolso de trás. Isso aí é impressionante. Um colega meu, né, e pesa meio quilo, mas a gente reclama da bolsa das mulheres, isso. Mas a da gente aqui no bolso diz que isso aqui é uma desgraça, né? É desse ponto que a gente vai ver que o senhor vai passar muito tempo sentado, desnivelado, seu quadril vai estar torto. Uma criança na escola, que ela começou a fazer o uso de mochila pesada, fica muitas horas, ela não está acostumada e ela vai ficar toda torta na escola porque está com preguiça. Isso vai levando. Hoje em dia são as cadeirinhas, né? Que o banco, tem muitos carros que não suporta aquela cadeirinha. O pé da criança ela fica para baixo. Verdade, você observa realmente... Um sufoco nas pernas da criança. Né? E quando ela vai andar, até ela começar a dar os primeiros passos, depois que desceu do carro, ela teve uma adaptação, um encurtamento de músculo. E quando grande, falou assim, eu não sei, eu tenho uma dor nas pernas, e você tem que buscar isso dali, na infância dele. Né? Então daqui para frente a gente já sabe que tem um outro histórico. Né? Antigamente, eram as mães que... prendia a criança ali do lado, lateral, então né? Ela abre as pernas da criança, mas ela fica de uma forma torta. Eu vejo muito hoje, por exemplo, carregando aqui, né? Tá muito comum hoje. Isso. Né? Isso aí altera alguma coisa para a criança, não? O que tem que ser avaliado é se ele não tem uma abertura excessiva no quadril, certo. Exato. Então ele vai ter um pinçamento ali atrás. O que o quiropraxista ele faz é devolver a biomecânica da coluna. Devido a ele passar muito tempo, então você tem que reabilitar para que a coluna volte a fazer... E ela aceita? Sim. Ela tem a mobilidade suficiente para você trabalhar? Sim. Né? Temos que tirar... Explica um pouquinho. Deixa eu fazer a pergunta do Marcos. O Marcos é de São Paulo, não falou qual a cidade não, né? E perguntou. Ele disse que até que é bastante aceitável a quiropraxia por lá. Mas o que ele observou é o seguinte, os médicos mais novos, de formatura mais recente, aceitam com mais facilidade do que os médicos mais antigos. E ele quer saber por quê. Você se sentiu uma diferença na aceitação dos médicos mais novos agora, recém-formados, ou com pouco tempo de formatura, do que os médicos tradicionais, antigos? Eu acredito muito pelo novo, hoje a informação está muito mais rápida, né? Muito mais acessível. Você joga ali no site de busca e pergunte o que é. Então, a juventude, né, os jovens médicos, eles já têm uma abertura muito maior. Né? A própria formação do médico, ela parece-me até que esse rapaz fez massoterapia e que no curso deles... a massoterapia trata o corpo como um todo, né? Isso. Agora, no curso deles, citaram várias vezes a questão da quiropraxia. Quer dizer, é bom mostrar, né? Certo. Então, ele já teve o conhecimento, o embasamento do que é a quiropraxia na formação dele. Ele sabe que é necessário um estudo muito mais profundo para ser um quiropraxista. Mas hoje, no curso de medicina da Universidade Anhembi Morumbi, tem também para o médico ele ser mais aberto, ele conheceu quais são os métodos de tratamento. Cada vez mais há especializações, né? Antigamente se dizia assim, é uma alternativa, mas todo tratamento é alternativo.
você escolhe o tratamento médico, você escolhe o tratamento de quiropraxia, escolhe o tratamento baseado em musicoterapia, né? E assim vai. Então, todo tratamento é alternativo. A gente, é muito comum, por exemplo, você ver a pessoa lá meia troncha, né, andando um pouquinho já, e diz, qual é o problema? Estou com bico de papagaio, estou com hérnia de disco, não é isso que eles falam? Sim, né? sim. E outras coisitas mais. O que é esse tal de bico de papagaio e o que é essa tal de hérnia de disco? Dentro desse sistema da coluna aqui. Eu peguei um negócio na mão aqui, mas você pode usar o que você quiser. Tá. Aqui. A nossa coluna, ela é toda articulada, né? Então ela Certo. tem o disco intervertebral e os dois ossos, né? Entre um osso e o outro, a gente chama de articulação, quando vai ter a cartilagem e a passagem do nervo. Esse é o disco intervertebral, a cartilagem. Ele tem esse espaço aqui, ele é todo cheio de anéis, né? Por isso que ele é chamado Isso de é disco. macio, ele é molinho ou não? Ele tem uma flexibilidade, ele não é tão molinho, ele tem uma resistência bem grande. É como se fosse uma borrachinha mais dura, então. Vamos dizer como um amortecedor do carro, ele tem um suporte, não é um buraco que vai estragar, né? Uma queda, sim, ele pode levar uma lesão no disco intervertebral. Posso atender um telespectador que está falando lá de Vitória do Espírito Santo? Oi, Manuel, boa tarde. Boa tarde. Diga, amigo. É que eu tenho um problema na coluna e alguém me orientou que se eu fizesse caminhada eu ia diminuir a minha dor. Sim. E eu comecei a fazer essa caminhada e realmente a dor sumiu. Opa, que bom. Tem ligação? Tá bom, obrigado pela pergunta. Tem ligação? Quer dizer, ele chegou, eu estou com um problema de coluna e tal, o médico falou, meu filho, vai caminhar, né? E aí, fazendo caminhada, disse que melhorou. Ou sarou, sei lá. Uhum. O nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, né? Então, o fato de você começar a caminhar, dar um estímulo, você vai irrigar o nosso músculo, hidratar a musculatura, irrigar os movimentos articulares, porque a nossa coluna ela precisa de movimento, né? Então, uma das coisas que todo profissional da saúde pede, é para que a pessoa faça uma atividade física. Então, aquela brincadeira de parou em ferrugem é verdadeira, então. É verdadeira. Né? O que é que pode acontecer numa coluna, por exemplo, para um cidadão como eu, que passa o dia inteiro sentado e pouca prática esportiva? Tá. Uma das coisas que acontece é você acelera a degeneração do espaço entre uma vértebra e outra. Então a gente tem a fase aqui da degeneração. Ótimo. Que é essa daqui. Esse daqui é o normal, quando o Fecha você, maninho. É isso aqui, ó. Esse então, é o normal. Esse é o normal. Quando o disco está bem hidratado, então ele vai ajudar a ter o espaço interarticular, que é a passagem do nervo, bem aqui, entre uma vértebra e outra. Certo. Né? Depois, quando fica muito tempo sentado, né, você começa a diminuir o espaço entre um osso e o outro, tem a degeneração. Tá? Por isso que quando a gente entra no carro de manhã... Mas há uma diferença, hein? Fecha para mim aqui, Joãozinho. Né? Quer dizer, aqui já seria a primeira normal. Isso. Aqui já seria uma degeneração, é? Isso. Você já vê uma diferença. Deixa aberta nas duas, João. Nessa e nessa, olha. Isto. Você percebe que aqui já está com achatamento, né? Correto. Então, isso é o fato de você ficar muito tempo... E aqui em cima eu estou vendo uma diferença também aqui. Isso. Aqui ele já começa a mostrar a ruptura do disco intervertebral. Ele vai ressecando. Aqui é como se fosse um anel coladinho no outro. Isso. Aqui ele já parece que um anel está deixando e se separando do outro, né? Isso, deu fragmentando. Isso, é o fragmento do disco. Ele começa a ficar ressecado. E esse miolinho aqui? Esse é o núcleo, ele que é o bônus do amortecedor, do disco intervertebral. Ele bem hidratado, ele que vai absorver. Isso aqui é mais ou menos parecido com o verdadeiro? Isso, é. Quer dizer, quando ele está tudo ok, ele permanece desse jeito aqui. Isso, todo o disco aqui, bem alinhadinho. E aqui por que ele vai ficando num vermelho? Porque ele vai começar a inflamar, é um sinal já da degeneração, ele já começa a mudar a elasticidade também, né? Ele começa a degenerar. E aqui então já estaria super degenerado. Aí então aparece o bico de papagaio. Isso né? Que é onde, na estrutura esse óssea... Esse é o tal do bico de papagaio, isso. O que era lisinho aqui vai virando
um serrote aqui, ó. Isso. Esse já é a artrose, né? Ou muita gente tem um exame em casa e vai estar escrito osteófitos marginais, né? Então são nas margens do corpo intervertebral, que é popularmente chamado de bico de papagaio. Esse aqui é o E tal. você reparar que tem o extravasamento, né? Essa é a hérnia de disco. O núcleo, Aqui embaixo? Isso. O núcleo, Aqui, ele Joãozinho, ó, por favor. ele vazou, né? Você Ah, ele veio degenerou. pra fora, né? Isso. Saiu aqui esse vermelho, é isso mesmo. Essa Isso é a hérnia deveria de estar disco. aqui dentro. No centro. Do E aí, no que ele achatou, ele jogou para fora. Isso. O que é isso? Hérnia de disco. Essa que é a tal de hérnia de essa disco. que é a hérnia E que de disco. fazem cirurgia e cortam isso aqui? Sim. Tiram? Hoje tem técnicas muito mais avançadas, Sim. que você vai lá, faz um recorte e aspira. Certo. A videolaparoscopia, coisa Isso. semelhante. Aham. Né? E aqui, por que está já como Deus? Já seria o fim do fim já? Isso é uma idade bem avançada, bem desidratado e quase sem movimento. Essa pessoa. E eu estou vendo que a hérniazinha também permaneceu aqui, né? Isso. Pretinha aqui, ó. Né? Mas nem todos os casos de hérnia de disco são cirúrgicos, né? Você pode reabilitar a pessoa. E isso é um dos trabalhos que a quiropraxia faz e muito. De pessoas que não querem fazer cirurgia. O próprio organismo tem a sapiência de se regenerar. Por exemplo, você chegou num ponto deste aqui, né? Vamos pegar do ponto no começo aqui, onde aqui já foi separando os anéisinhos aqui. Sim. Você consegue fazer isso voltar ao lugar? Você consegue retardar a continuidade para não chegar aqui nem aqui. Exato. Você tem que Certo. parar. Entendi. Né? E mudar os hábitos. Agora, e quando já chega, por exemplo, no fim do fim aqui? Tem como você reabilitar. Existem casos que a pessoa mudou completamente o que levou essa degeneração excessiva. Então, Entendi. a pessoa voltar ao estágio 1, ao normal? Não. Mas pelo menos não vai continuar degenerando, então. Isso. E ela vai devolver a qualidade de vida. O nosso corpo, quando ele está em ok, alimentação ok, hidratação, quer beber água, o nosso corpo, ele restaura. Né? O maior problema é que nós somos indisciplinados. Né? Não tem o hábito da atividade física. Começa até nas nossas posturas, né? Sim. E sabemos que nascemos já estamos degenerando. Então, quando que vai começar a aparecer as maiores queixas? Depois dos nossos 30 anos. Hoje está diminuindo. Menino de 17 anos. Exato. Eu tenho pacientes de 12 anos que a mãe traz, e quando ela entra no consultório eu já vejo, ela está constantemente em cima de um celular ou de um tablet. As mães hoje não deixam a criança ver mais a paisagem, né? Entra no carro, está no Perde o tablet. que o moço falou, por exemplo, caminhou, melhorou, né? Exato. Os nossos meninos hoje estão praticamente travados dentro de casa. O único movimento que eles têm é esse aqui. E cabeça baixada e coluna esse aqui. e os músculos relaxados, né? Então, se você quer soltar a sua musculatura, pede para uma criança imitar um vovozinho. Ela relaxa toda a musculatura e ela se pendura na estrutura óssea. Então, quando nós estamos cansados, a primeira coisa que a gente faz é jogar todo o corpo. Né? Então, essa jogada do corpo, quem vai sustentar é a estrutura óssea dentro do nosso corpo, do nosso organismo. E a importância de tudo que a quiropraxia se preocupa é porque a coluna protege o nosso sistema neurológico. Quando a gente tem dor, é a interferência do nosso sistema neurológico, avisando, olha, tem alguém aqui. Isso aqui tem tudo a ver, né? Porque daqui de baixo até aqui em cima vai tudo para o cérebro, Tudo né? para o cérebro. O cérebro é a nossa central, a nossa câmera. Tudo que a gente é comandado é estimulado pelo cérebro, e se ele tiver alguma interferência na comunicação dele, que são nos nervos, pode ser por uma estrutura de postura. Né? Entendi. Então a interferência da articulação, ela está fora do lugar. E aí ela vai Mexeria até com o sistema cerebral, então? Sim, sim. Quer dizer, numa entortada dessa, eu não sei se eu posso entortar, mas... Pode. Quer dizer, você vê um garoto como aquele. Se ele não tivesse procurado o quiropraxista, né? Sim. Ele poderia hoje estar... Esse vídeo que nós mostramos, me parece que ele foi feito há 2 anos atrás, pela Amazon Sat. Então, esse menino já está com 19. Se não tivesse cuidado, já estava bem, como diz o outro, o S mais acentuado na coluna. E a tendência é só ir se complicando. Isso, correto.
Aonde é que um menino desse podia chegar? Existem tipos de escoliose. No caso dele, ele tinha uma escoliose e um desvio. Tem escolioses que são progressivas, então é feito sempre a avaliação, se há uma progressão. Fazer cirurgia, no caso de escoliose, se o corpo ele tem movimento, mantém o movimento do corpo. Agora, a quiropraxia é o quê? Ela é uma massagem? Não. Ela vai de toque. Faz o seguinte, até para você, para a gente continuar conversando, coloque aquelas imagens que a doutora enviou para a gente, né? E ela vai comentar um pouquinho do que ela está fazendo ali, e para que a gente possa entender a atividade do quiropraxista da sua formação. Certo. Pode ser? Pode ser. Coloque o vídeo aí com aquela moça bonita que está né, recebendo o tratamento ali. Aí eu estou fazendo os testes, verificando a movimentação do corpo dela e se há uma interferência. Por isso que quando a pessoa que ligou agora, o telespectador, ele falou que quando ele voltou a caminhar, então a gente simula o movimento do corpo e ela está me mostrando que é onde ela está sentindo dor. Não necessariamente precisa de desconforto. Nesse exato momento, eu estou testando também, verificando o movimento de cada vértebra. É isso que eu estou fazendo ali. Então, ó, ela sentiu dor, né? Então, eu estou detectando se vem um problema do quadril ou se é uma questão da coluna lombar dela. Você vai buscando, praticamente, eu estou falando vulgarmente, Sim. eu uso meu linguajar. Você vai buscando cada ossinho desse aqui para ver, que cada vértebra, para ver onde é que está o problema? Isso, qual a altura. A gente tenta provocar a dor que ela sente, para identificar também. Se há uma irradiação ou não, que pode ser de uma origem de uma hérnia de disco, né? As pessoas têm medo, eu tenho hérnia de disco, não faço nada pela minha coluna, não deixo ninguém tocar na minha coluna. Existe um problema, uma disfunção ali, que é só você devolver a biomecânica dessa articulação, que a hérnia de disco ela vai parar de progredir, né? Então, ali eu estou verificando se existe um desalinhamento também, né? E ali eu já vou estar fazendo... Já que você está mexendo no pescoço, a gente tem muita mania, né? De ficar entortando o pescoço. Eu, por exemplo, de vez em quando dou, e ainda faz um tec-tec, né? Estala, né? Estala. Isso aí não seria contraproducente, não? Não. O estalo, numa procedência que você está relatando, é o excesso do tempo da pressão sobre a articulação. Quando você faz o movimento, você está tirando de cima a pressão da articulação e ela alivia. Entendi. Então as pessoas têm vício, não quer dizer que ela está corrigindo, né? O corpo está dando um aviso, olha, você está com pressão. Nesse exato momento no vídeo, a gente vou estar fazendo a reposição, né? Devolver o movimento à vértebra que não estava fazendo o movimento natural, né? Então, nós somos treinados para fazer a especificidade, né? Não é uma torção, tem todo um cuidado para mexer apenas com a causa ali. Não é coisa para aprendiz, né? Não você é pra fazer sabe em casa. bem aonde você pegou e vai colocar praticamente no lugar de onde ela saiu. A causa, especificamente a articulação que está causando o restante do desalinhamento, né? Então, o quiropraxista ele é específico, ele não faz a torção, ele faz especificamente a correção da biomecânica da coluna. Para até mesmo, em caso de hérnia, você tem que ser bem específico. Você não pode movimentar toda uma articulação. Essa moça tinha o que especificamente que você falou? Ela tinha desconforto para as pernas pesadas, né? Não tinha vontade de caminhar e também queixava dor no pescoço. E agora, isso resolve numa ida a quiropraxista ou você tem que fazer um tratamento contínuo? Existem casos em que são mais rápidos, você devolve, então você vai uma vez por mês, por uma manutenção. Agora tem casos que demoram, a pessoa levou muitos anos para buscar um tratamento, então é preciso fazer a readaptação do corpo, né? Então, o nosso corpo ele tem memória, né? Então, o que é que leva, por exemplo, a ter esse problema que essa moça teve? No caso, estresse, né? Muitas horas de trabalho. O tal do estresse mexe tanto assim com o organismo? São 3 fatores. A ponto de te deixar com dores de coluna e
E a ligação articular? É uma coisa tão simples que só são 3 fatores que nos levam a ter problema de coluna, né? Então depois eu explico, só cortando, aí eu explico para ela o que estava acontecendo na coluna, né, dela e o que a gente está tratando. Entendi. Então, Meu Deus, é brincadeira. Aqui daria para explicar mais ou menos num desses ossinhos, né? Aqui já está, parece que meio estrupiado também. Esse já encontra uma degeneração bem grande. Deixa eu só falar sobre os 3 fatores que dá o problema na coluna. Um é o físico, né? Postura, pegar peso, sedentarismo. O outro é químico. As pessoas tomam muito relaxante muscular, o álcool, né? E anti-inflamatório. E o último, emocional, o psicológico. São só esses 3 fatores. O estresse, né? Engraçado, eu tinha a impressão que o emocional, eu quando fico nervoso, ou, né, me trava aqui. Isso. Quer dizer, são os músculos. Sim. Esses 2 músculos que eu tenho aqui. Aí eu tinha a impressão que o emocional só mexesse com isso. Ele mexe com a estrutura óssea Toda a também? estrutura, todos os seus músculos, eles ficam contraídos com o estresse. Por que você percebe mais nos ombros? Uma que ele está mais perto da central, que é o nosso cérebro. Nós temos um movimento muito maior. Se você está estressado, o que você está fazendo? Mexendo muito mais cabeça e os braços. Claro. As pernas estão... O grande movimento sempre está aqui, né? Isso. Então você não Olha percebe pra lá, que as olha suas pra cá, costas... né? Não percebe que as costas, a lombar, ela também está enrijecida. As suas pernas você não percebe. Por quê? Além do sedentarismo, que você não vai perceber que as pernas estão pesadas, nem vai ter vontade de utilizar elas. Então, por isso que a nossa maior percepção é nos ombros. Né? Para você ver que o estresse, ele é... Ombros, nos ombros. Então, nós temos 2 cinturas, que é a escapular e a pélvica. Né? Então, o estresse dos ombros, ele vai tensionar dos ombros até o dedinho do seu pé, ele vai diminuir a irrigação dos nervos. E os nossos nervos, eles não fazem só ligação com o músculo, com os nossos órgãos também. Por isso que a pessoa, quando fica estressada, ela fica sem voz, né? Ela sente os olhos ficarem vermelhos, porque o estresse, ele olhando tensiona para meus olhos vermelhos, para os meus ombros travados, né? Já estou fazendo minha consulta aqui, né? Então, o músculo ele vai tensionar e não vai deixar o cérebro irrigar os órgãos. Agora, as pessoas, às vezes, até porque necessitam para poder sobreviver, buscam a quiropraxia. Eu estava vendo, você atende, por exemplo, esse pessoal da pancada. Como é que é? O UFC. O UFC, né? Eu, conversando com meu colega, eu falei, não, o MST, não tem nada a ver com o movimento sem terra. Não. É o UFC, não é isso? Bota aquele outro vídeo aí, né? Onde ela atende a moça e depois um cabra de... Parece um armário, cidadão de tão grande, né? Se bem que a moça também não é pequena, né? Não, mas... Né? E esse pessoal, porque eles se arrebentam todinho, se torcem todinho, né? Pode soltar o vídeo aí, gente. Isso. Eles precisam ter muita mobilidade. Quando a articulação, todas as articulações estiverem móveis, né? O que o quiropraxista faz exatamente é restaurar, né? Então, e realinhar, e para que eles tenham um empenho melhor no organismo. Então, eles têm uma percepção. Até porque eles se exercitam demais, né? Você vê pela musculatura deles, né? Sim. E o trauma também que eles têm, né? Que é a própria porrada. Né? Parece que estava reclamando de uma dor nas costas ali, né? Ele estava identificando aonde que ele sente mais tensão. Porque na luta, normalmente, eles torcem muito o pescoço também, né? Eles têm que contorce tudo. Então, aí foi onde eles estavam alojados, que ia ter uma competição. Isso foi a véspera da competição. Isso foi nessa competição que nós tivemos aqui em Brasília. Isso. Então, foi uma equipe, né, dos irmãos Marajó. O que você está fazendo? Aí, também, testando toda a articulação para identificar, né, detectar qual articulação que ela está... Então, agora vai ser o ajustamento, né, que é o reposicionamento. Então, tem que ser um movimento rápido, né, mais rápido do que a contração muscular dele. Então, é um movimento bem sutil, né, aparenta ser forte, mas ele é bem sutil. O quiropraxista, ele vai só no limite da articulação, para que não ocorra a lesão, né, do disco. Então, a gente reposiciona a articulação ali. Então,
até depois dá para mostrar o que seria esse movimento, né? Então, ali Eu estava vendo mais naquele tensa. vídeo de onde eu saquei daquele menino, né? Tem um aparelhinho que ele mostra onde ele dá um petelecozinho numa das abinhas aí da coluna e que voltaria para o lugar. É mais ou menos isso? Ele consegue sair do lugar e volta? Quando a vértebra ela, por muito tempo emperrada, a gente tem outros equipamentos que podem ser utilizados. Eu utilizo muito quando o paciente ele tem muita inflamação ou quando há uma resistência para que a vértebra ela vá para o lugar. Então a gente não usa a pressão da força da mão para reposicionar. Eu tenho esse aparelho que ele é bem específico. Esse também é um outro lutador, né? Ele já tem algumas competições aí de história, né? Então reposicionando o quadril dele também. Menina, não é só ele que tem que ter muita força não é? Você tem que ter também, não tem não? O quiropraxista ele utiliza muita técnica, são vetores, né? O que aparentemente para mim você estaria fazendo um esforço, não é? Não é, é técnica. É mesmo o treinamento do quiropraxista, né, para devolver e a especificidade, né? Você passa bastante tempo na faculdade justamente treinando para fazer isso. Então, mais uma vez, ajustando o pescoço, eles têm que ter uma habilidade. Que é um lugar que eles mexem muito, né? Bastante. E é bem sensível, né? Ali a saída da medula espinhal, a principal, né? A mais próxima do nosso cérebro está no pescoço. Você ia mostrar alguma coisa aqui. O que eu gosto de sempre identificar é como que uma vértebra só ela tem movimento, né? O pouco que ela tem é o conjunto que faz com que a gente deslize todo. Então, quando ela é toda encaixadinha do jeito que está aí e faz esse movimento aí. Exato, isso aqui é o faz de novo o movimento para que a pessoa, né, sinta. Então, é esse espaço aqui entre um ossinho e outro que ele faz pouquíssimo movimento. Quando a gente está estressado, ele diminui esse movimento. Então a gente continua fazendo o movimento, né? Só que ele está pressionando o quê? Essa articulação aqui. Então aqui ela está bem hidratada. Aqui é a passagem do nervo. Então o nosso corpo, quando ele é muito estressado, ele pinça o nervo, né? E tem a possibilidade, por exemplo, dele acabar virando, né? E esse ossinho perder esse tipo de ligação aqui assim? Sair meio que do lugar, não? Isso só com um acidente de carro ele pode causar fratura. Quer dizer, e sair normalmente, do lugar. mesmo que eu me entorte, né? Você tem essa ligamento... mania que nós não temos postura. Se você mandar eu pegar alguma coisa, eu vou fazer isso aqui assim. Não, mas o seu corpo ele vai fazer uma alavanca de segurança, que ele vai te travar. Na hora você vai sentir dor... É por isso que, de repente, a gente leva uns trancos, realmente? Isso, exato. Então, quando a gente sente dor, o que foi? Foi a válvula de segurança que o corpo ele foi lá e travou todo mundo. Agora, por que, por exemplo, às vezes mexe até com a arcada aqui? Tem até um nome próprio, parece. DTM ou ATM. ATM, que eu ouvi alguma coisa a respeito. Isso também é ocasionado pelo estresse. Seria mais ou menos aqui, né? Isso. É a nossa mandíbula. A ATM é a articulação. Certo. Mas tem a ver com a articulação aqui de baixo? Tem. Pode estar associado a problemas do pescoço. Então, assim, são várias causas que podem ter. Um desgaste, um osso que nasceu defeituoso, né? Um a mais do que o outro. Tá. É isso. Oi, Ivanir, boa tarde. Tudo bom? Diga. Deixa eu atualizar aqui. Pois não. Qual é o canal aí? Aqui é TV Gênesis, meu filho. Né? Se for da NET, é o canal 20? Aqui é 24 para nós em Brasília. 24, né? Eu acompanhei você desde a Brasil Gente. Pois não, querido. É a respeito eu estou com muita queimação nas pernas, entendeu? Tá ouvindo? E não sei se é por causa de excesso de remédio, que eu já fui maratonista, né? Um dia eu estava ajudando o pessoal numa obra e carreguei muita telha de alimento na cabeça, não sei se transformou o pescoço, né? Certo. Aí eu queria saber sobre... Tá bem, querido. Se é efeito do remédio ou se é efeito mesmo do peso na cabeça. É complicado, né? Mas diga. É sempre importante fazer uma avaliação, saber como é que está o histórico dele alimentar, né? Como ele falou, o medicamento, a droga, ela atrapalha o nosso sistema neurológico, você está intoxicando. Né? É preciso saber se há alguma interferência medicamentosa,
né, que também vai interferir nos exames. Tem horas que certos medicamentos você não sabe se você melhorou ou piorou, né? É. Porque você melhora um pouquinho daquilo que estava sentindo e piora todos os outros. O ideal é sempre saber quais são os efeitos os colaterais. efeitos colaterais, que aí você nem começa a tomar, né? Se ler, você não toma. Isso. Porque são os medicamentos de hoje não estão passando pelas pesquisas como passavam antigamente, que eles trazem, às vezes a bula traz mais possibilidade de acontecer alguma coisa ao Pior, tomar o medicamento de pior do que de melhor. Você fala assim, você toma um remédio para coração, você morre de outra coisa, mas não morre do coração, né? Então, uma hora de uma insuficiência renal, é preciso saber se há uma interferência medicamentosa. Normalmente foi um dos fatores que eu falei sobre o físico, químico e emocional. Então, tá aí. Né? Então, é preciso fazer todo um histórico, uma Mas você falou em alimentação também. A alimentação também acaba mexendo com uma estrutura? Sim, acaba. Uma das coisas que hoje preocupa muito é o excesso da ingestão de refrigerantes. Né? Ela degenera muito. Mas olha, eu trouxe uma nutricionista, ela já veio até 3 vezes aqui, porque aqui o pessoal vem, quando agrada, vira freguês, viu? Eu já tomo posse, essa aqui é a verdade. Né? Eu trago várias vezes mesmo, porque nós temos que trazer aquilo que o público está querendo saber. Isso. Né? Esse tal de refrigerante, meu Deus do céu. Até aqui ele vai com... Sim, ele acaba. Eu já tive pacientes com 28 anos, por fora, totalmente saudável, lutador, tem a musculatura bem... definida, né? Para quem olha pela carcaça, fala assim, esse cara é super saudável. Né? Quando eu olhei a ressonância, a primeira pergunta que eu fiz a ele, né? Você toma refrigerante? Ele, sim, todos os dias. De manhã, no intervalo, ao meio-dia, no intervalo da tarde. Não vivo sem. Não vivo sem. Água você bebe? O que é que se observou que foi provocado? Um desgaste, porque o nosso disco... Desgaste ele é rico, de quê? Essa altura que a gente mostrou da degeneração da coluna, né? O disco dele... Aqui, ao contrário. Então, esse disco dele, ele estava muito sumido, acabou. É mesmo? E tudo por igual. Aí eu falo assim, será que foi um tombo? O simples fato de tomar muito refrigerante, porque, o que acontece? Porque vai dando o bico de papagaio, o que vai dando o quê? O que acontece? O nosso disco ele é riquíssimo em água. Se ele não bebe água, o primeiro líquido que vai vir, ele vai absorver. Só que tem um ácido, tem excesso de açúcar. Né? Os conservantes. Então, exato. Então ele corrói, ele é corrosivo. Então, se quiser fazer a experiência em casa, pega um ossinho de galinha e bota dentro daquele refrigerante, você sabe qual que é. Né? E você depois me conta o que foi que aconteceu. Então foi isso que foi levando a degeneração excessiva. Né? Era uma pessoa, se ele não parar com o hábito dele, a coluna dele ia travar. Você não toma banho com refrigerante, você toma banho com água. Por que você não toma banho de refrigerante? Você vai ficar melado. Imagina aonde tem que fazer movimento. Sem a água, ele está com açúcar, ele está melado. Como que as fibras vão conseguir se movimentar fazer os movimentos, né? Entre uma e outra? Esse é um dos maiores problemas. Isso aí é tóxico. Né? Quer dizer, o açúcar, por exemplo, comedores de doce, gente que usa açúcar, consome açúcar em maior quantidade, também sofreria o mesmo? Sim, a gente sabe a consequência que primeiro vai ter uma diabetes. Né? Daí, a diabetes a gente sabe que o corpo ele não consegue regenerar. Um diabético, quando se corta, ele tem uma dificuldade enorme de fechar um machucado. Imagina na sua coluna, que constantemente ela Eu sei quando minhas taxas estão tortas, quando eu, como neto de italiano, né, filho de italiano, eu corto com facilidade, bato com facilidade, e aí demora para cicatrizar. Essa que é a verdade. Isso. Então, e a coluna? Como que ela vai regenerar? Como que ela vai se hidratar? Se você não está jogando um alimento para que ela possa se restaurar. O que é que seria bom, então, em termos de alimentação? Misturar um pouquinho uma coisa com a outra. Né? São verduras, porque o legume, a verdura, ela tem bastante fibra. Você vai tirar daquela sujeira toda ali do intestino, os tóxicos e jogar fora. Então, o seu intestino ele pode trabalhar melhor, né? E isso vai fazer com que o seu corpo absorva melhor a água, absorva melhor os nutrientes.
Então a gente precisa, todo o nosso corpo ele precisa de uma bateria de vitaminas. Ah, adianta tomar aquele centro? Não. O ideal seria o alimento e não o químico, né? Não o sintético. Né? Então, hidratação, bastante hidratação. O Humberto lá da região do Areal ali, Águas Claras, perguntando se a fibromialgia tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui. Sim, fibromialgia, o que eu tenho mais comum no consultório são pessoas que iniciaram com uma dor, aquela dor ela não foi tratada, então o corpo ele começa a se adaptar e ela vai migrando, então é preciso saber se o diagnóstico é fibromialgia mesmo. Quando é muita dor, é mais fácil falar assim, você está com fibromialgia. Não. Claro. É preciso investigar, né? Normalmente está associado à disfunção da articulação e vai fazer com que o sistema neurológico ele fique todas as luzinhas apitando ali, dor, e esse é o nome que a gente dá, é fibromialgia. Nós perdemos muito primeiro, a gente não se cuida, né? Não se previne. Segundo, é mais fácil, até às vezes o médico até para atender o paciente, né? Ele taca logo 2, 3 tipos de remédio, porque senão o paciente também já sai meio que desconfiado do médico. E a gente não busca, né, o comportamento humano. Ainda bem, por exemplo, a medicina hoje usa bastante a acupuntura, que é milenar, né? Sim. A quiropraxia, há 100 e tantos anos, existente nos Estados Unidos, está ganhando espaço no Brasil. E outros tipos de tratamento. Parece que a coisa mais manual, mais pega-pega, quer dizer, aquele médico que olhava para você e via teu olho avermelhado e que já batia o olho e já sabia mais ou menos o que é que você tem. Nós estamos voltando a isso, não estamos, não? Sim, ainda bem, né? Porque o nosso corpo, se ele é capaz de gerar uma vida, né? O que é que ele não gera? É só a gente alimentar ele bem, tratar ele bem, que o corpo se trata. A gente não precisa de droga. Se você não trocar o óleo, né, no período certo, né, o óleo vai ficando pastoso e tal, né? Se você não botar o combustível certo, quer dizer, o carro vai só empacando, vai ficando parado, não é isso? Isso. Se acender a luzinha do óleo no painel do carro, você não vai colocar uma fita isolante. Você imediatamente vai parar. Por quê? Claro. Porque senão vai fundir o motor. E por que a gente toma remédio? Você está colocando uma fitinha ali em cima do painel. O seu corpo está pedindo socorro. Quando ele manda a dor, você tem que perguntar por que ele está doendo. Né? Ele avisa. Ele é muito inteligente. E geralmente você só vai depois que o trem, como diz o outro, já enguiçou de vez. Quando nenhum medicamento mais cancela o que o seu corpo está querendo falar. Né? Fala assim, nem morfina está me adiantando mais. Né? Aí a pessoa te procura e ela quer resolver em uma consulta. De preferência para ontem. Em uma coisa. Né? Porque ela vai viajar, né? Então, em uma consulta ela quer ser resolvida. Você leva 65 anos como eu, estragando tudo, né? Não vai querer, em 6 horas e meia, resolver o problema. Exato. Bom, o pessoal pedindo contato da doutora, e desde o começo estão pedindo, né? Nós já colocamos vários. Você já falou, por exemplo, que é complicado a questão de convênio, mas os internacionais são aceitos? Sim. Né? Quais são os internacionais? Pode falar aqui, não tem o menor problema disso não, né? Eu não... Não tem nome? Você não sabe, Fátima? Não? Né? Não. São, na verdade, pessoas que trabalham no Itamaraty, né? Que eles têm esse convênio. Ah, tá, aqueles tipos de convênio mais mesmo que vale lá para fora, né? Isso. Paga, às vezes é até o plano de saúde nosso local, nacional, mas você paga um pouquinho mais para valer no exterior, porque a pessoa trabalha no exterior. Essa que é a grande verdade. E aí pega esses nomes complicados, que vem tudo em inglês, esses aí com certeza são planos internacionais. E para o pessoal também tem convênio, se eu não me engano, a Porto Seguro, ela já tem locais de atendimento para o conveniado no posto da Porto Seguro. A Porto Seguro, ela já tem um padrão internacional. Né? Tá bem. Bom, a verdade é uma só. Se a gente não cuidar, vai ficar... Essa aqui parece que esse menino está com um problema de coluna. Ela tem um probleminha. Fala a verdade, ela está aqui, ó. Ela tem um desvio. Meu Deus do céu, precisa levar lá para você.
Tá bem? Tá legal. Tá, obrigado por ter vindo, viu? Prazer. Uma alegria te conhecer. É. Se precisar, eu vou lá. Com certeza. Tá bom? A hora que o trem que tiver bem o S mesmo, aí eu chego lá. Não faça isso, faça a prevenção, não espere chegar até esse pior da coluna, né? Para que a gente retarda o envelhecimento da coluna e tenha uma qualidade de vida bem melhor, né? Tudo bem. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. São Paulo. Pelo Fififi eu conheci. Paulistana. Paulistano. Não é nem paulista, é paulistana. Fui na casa da Fifi, ia comer bolo de fubá, como não tinha, comi carne de bode. Mas né? atendo em Brasília né? já há 6 Tá anos. Eu, como paulista, posso chacotear, que era assim, que os meninos saíam lá do interior, abre a porta, que lá vai porta, e voltava tudo falando Fififi. Né? Obrigado por ter vindo, querida. Um prazer. Tá? Sucesso aí, que a quiropraxia realmente traga não só alívio, mas saúde total para as pessoas. Que o trenzinho que dói. Obrigado. Grande abraço.